Testemunho de fé, Deus restaura o que parecia perdido. Querido irmão, querida irmã, venha comigo conhecer um testemunho que vai fortalecer sua fé e mostrar como Deus age quando menos esperamos. Não é uma história de coisas extraordinárias, mas de um Deus que trabalha em silêncio, transformando corações e restaurando o que o inimigo tentou destruir. Se você está passando por lutas no seu lar, se a família parece desmoronar, ou se o desânimo já bateu à sua porta, assista só este relato. Deus tem uma palavra para você. O início da prova, um lar em pedaços. Era uma tarde de sábado e a irmã Maria, como sempre, estava preparando o almoço enquanto ouvia os hinos da harpa cristã. Seu marido, João, havia chegado tarde na noite anterior, mais uma vez com cheiro de bebida. Não era a primeira vez. Nos últimos 2 anos, o que começou como um copinho social nos fins de semana tinha se tornado um vício que consumia não só o salário dele, mas também a paz da família. Os filhos, Pedro de 12 anos e Ana de 9, já não corriam para abraçá-lo quando chegava em casa. O silêncio tomava conta da sala. Maria orava, chorava, jejuava, mas as coisas só pioravam. João havia se afastado da igreja, deixado de ofertar, e até mesmo as palavras duras que antes saíam de sua boca agora eram substituídas por um silêncio frio, como se ele já não se importasse mais. Naquela tarde, enquanto mexia o feijão, Maria sentiu o peso no coração. As contas estavam atrasadas, o aluguel vencendo, e o pior, João tinha ameaçado ir embora. Não aguento mais essa vida, Maria. Você vive falando de Deus, mas onde está ele agora? Essas palavras ainda doíam como facas. Ela se sentou na cadeira da cozinha, apoiou a cabeça nas mãos e começou a chorar. Não era um choro de revolta, mas de cansaço. Senhor, ela sussurrou, até quando? O Senhor vê o que estou passando? Eu tenho tentado ser fiel, tenho orado, tenho jejuado, mas parece que nada muda. Será que o Senhor se esqueceu de mim? Nesse momento, a pequena Ana entrou na cozinha, subiu no colo da mãe e abraçou seu pescoço. Mãe, não chora. Deus vai ajudar a gente, igual a senhora sempre fala. Aquelas palavras simples, ditas com a fé de uma criança, foram como um bálsamo. Maria abraçou a filha com força e pensou, se até uma criança confia, por que eu estou duvidando? A decisão de ficar firme. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Maria pegou sua Bíblia e abriu em Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ela leu aquele versículo várias vezes, como se cada palavra fosse um remédio para sua alma ferida. Senhor, ela orou em voz baixa, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio no Senhor. Mesmo que eu não veja a saída, eu vou ficar firme. Mesmo que João não queira mais saber de mim, eu vou continuar servindo ao Senhor. Mesmo que as contas não fechem, eu vou ofertar, porque o Senhor é meu provedor. E foi o que ela fez. No domingo seguinte, mesmo com o coração apertado, Maria foi ao culto com as crianças. Ofertou o pouco que tinha, apenas R$ 10, mas com fé. Enquanto cantavam o hino, Confia, ó filho, confia, hino 21, ela sentiu uma paz estranha invadir seu coração. Não era que os problemas tinham sumido, mas era como se Deus estivesse dizendo, eu estou aqui. O sonho que mudou tudo. Naquela mesma noite, Maria teve um sonho. Era tão vivo que quando acordou, ainda sentia o cheiro de chuva que havia no sonho. Ela se viu em um campo aberto, e do outro lado estava João, de costas para ela, prestes a entrar em um abismo escuro. Maria gritava, mas ele não ouvia. De repente, uma mão forte segurou João pelo braço e o puxou para trás. Quando ele se virou, Maria viu que não era uma mão humana, mas uma luz brilhante que o envolveu. Então, ouviu uma voz clara, ele é meu. Não tema. Maria acordou assustada, o coração batendo forte. Ela sabia que aquele sonho não era comum. Era uma mensagem. Pegou seu caderno de orações e escreveu, Senhor, o Senhor mostrou que João ainda é teu. Eu não vou desistir. Eu vou orar até ver a vitória. A mudança inesperada. Na segunda-feira, João chegou em casa mais cedo. Maria notou que ele estava quieto, mas sem o cheiro de álcool. Ele sentou à mesa, olhando para o prato como se quisesse dizer algo, mas não conseguia. Pedro e Ana olhavam para o pai com cautela, sem saber o que esperar. Depois do jantar, João pediu para falar com Maria no quarto. Ela foi com o coração acelerado, sem saber se era para ouvir mais uma brigada ou uma despedida. Mas o que João disse a deixou sem palavras. Maria, eu não sei por onde começar. Esses dias eu andei pensando muito. Lembro quando a gente se casou, quando a gente ia juntos para a igreja, quando as crianças eram pequenas e a gente orava antes de dormir. Eu me perdi, Maria. Não sei como, mas me afastei de tudo. E agora, eu não aguento mais essa vida. Eu quero voltar. Maria não conseguiu segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de alegria ainda.
Eram de alívio, de esperança, de ver que Deus estava começando a agir. João, ela disse, segurando suas mãos, Deus nunca te deixou. Ele só estava esperando você olhar para ele de novo. Se você quer voltar, a gente volta juntos. Não é tarde. O caminho de volta não foi fácil. João ainda tinha suas lutas. O vício não some da noite para o dia, e as dívidas não se resolvem com o estalar de dedos. Mas algo havia mudado. Agora eles estavam juntos nisso. Maria começou a jejuar toda sexta-feira, pedindo a Deus força para João. João, por sua vez, voltou a frequentar os cultos, mesmo que no início ficasse só nos fundos, envergonhado. Os irmãos da igreja não o julgaram. Ao contrário, o abraçaram, oraram por ele, e um dos cooperadores, irmão Carlos, até lhe arrumou um trabalho temporário em uma oficina mecânica. As crianças também notaram a diferença. Pedro, que antes ficava calado, começou a perguntar sobre as histórias da Bíblia. Ana, que sempre teve fé, agora orava em voz alta antes das refeições. Senhor, obrigada por papai estar em casa. Abençoa a nossa família. A vitória que veio aos poucos. 6 meses se passaram. João não bebia mais. Não foi de um dia para o outro, houve recaídas, noites difíceis, mas ele persistia. Maria nunca deixou de orar. Toda vez que ele saía para o trabalho, ela pedia a Deus, Senhor, protege ele. Não deixa o inimigo roubar o que o Senhor está restaurando. Um dia, João chegou em casa com um envelope. Maria, hoje eu recebi um dinheiro extra no trabalho. Não é muito, mas é o suficiente para pagar o aluguel atrasado e ainda sobrar um pouco. E sabe o que é mais importante? Eu não gastei nada com bebida. Todo esse dinheiro é para a nossa casa. Maria abraçou ele chorando. Não era só o dinheiro, era a prova de que Deus estava agindo. O batismo, o selo da restauração. No domingo seguinte, após o culto, João procurou o irmão que presidia a reunião. Eu quero ser batizado nas águas, ele disse com a voz firme. Quero deixar o passado para trás e servir ao Senhor de verdade. Maria quase não acreditou. Mas no sábado seguinte lá estava João, na frente de todos, confessando seus pecados e sendo batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Quando ele saiu da água, os irmãos cantaram o hino Glória a Deus, hino 1, e Maria sentiu que aquele era um novo começo. Depois do batismo, João recebeu o Espírito Santo, falando em línguas como no dia de Pentecostes. Foi um momento de muita alegria. Pedro e Ana, que assistiam a tudo, também quiseram servir a Deus. Pedro começou a frequentar as aulas de jovens, e Ana, com sua fé simples, já falava para as amiguinhas da escola sobre Jesus. A família restaurada. Hoje, passados 2 anos, a família de João e Maria é um testemunho vivo do poder de Deus. Eles não são ricos, não têm uma casa luxuosa, mas têm paz. João é um dos cooperadores da igreja, ajuda na limpeza do templo e visita os irmãos doentes. Maria continua firme na oração e no jejum, sempre pronta a ajudar quem precisa. Eles não escondem o passado. Pelo contrário, usam sua história para encorajar outros casais que passam por lutas. Deus não desiste de ninguém, João sempre diz. Se ele fez por mim que estava perdido, pode fazer por qualquer um. Uma palavra para você. Se você está lendo este testemunho e pensa, mas a minha situação é pior, não tem mais jeito, saiba que Deus não olha para o tamanho do problema, mas para o tamanho da sua fé. Maria poderia ter desistido. João poderia ter se afundado de vez. Mas eles ficaram firmes. Deus não promete que a vida será sem provas, mas promete que Ele estará conosco em meio a elas. Se você está com o coração quebrado, se a família parece desmoronar, se as contas não fecham e a esperança está se esvaindo, não desista. Continue orando. Continue jejuando. Continue frequentando a igreja. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. Lembre-se do que está escrito em Isaías 41:13, porque eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Fique firme, confie, e você verá o milagre. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A provação que veio como um fogo selvagem. Era uma sexta-feira à noite, e João sentou-se na cadeira da cozinha com as mãos tremendo. As contas estavam espalhadas sobre a mesa, água, luz, aluguel, o boleto do médico de Maria. Os números não mentiam. Faltavam R$ 1.200 para fechar o mês, e o salário de João, quando vinha, mal dava para metade disso. Ele olhou para o envelope rasgado no canto da mesa, a última oferta que deram na igreja, R$ 50, tudo o que tinham sobrado depois de pagar o gás. Senhor, ele sussurrou, fechando os olhos. O Senhor sabe da nossa necessidade. Não é por mim, é por ela, é pelas crianças. Eu não aguento mais ver o rosto dela quando falta comida.
Maria entrou na cozinha, os olhos inchados de chorar. Não precisava dizer nada. João conhecia aquele olhar, a mistura de vergonha, medo e uma fé que ainda teimava em não se apagar. Amanhã é sábado. Vamos à reunião? Ela perguntou, a voz fraca, mas firme. João queria gritar. Com o que, Maria? Com que dinheiro? Como a gente vai pagar a passagem? Mas em vez disso, ele apenas assentiu. Porque no fundo, ambos sabiam. Se desistissem agora, não seria só o dinheiro que acabaria. Seria tudo. O envelope que chegou sem explicação. No domingo seguinte, depois da reunião da manhã, João estava ajudando a arrumar as cadeiras quando um dos irmãos mais velhos, o irmão Antônio, se aproximou. João, o irmão me pediu para te entregar isto. Ele estendeu um envelope branco, simples, sem remete. Não é de mim. É de alguém que preferiu não se identificar. João abriu o envelope com as mãos ainda sujas do trabalho. Dentro, havia R$ 1.200 em notas de R$ 50 e R$ 100, o valor exato que faltava para quitar as dívidas do mês. Ele não chorou, não gritou. Só ficou ali parado, segurando aquelas cédulas como se fossem algo sagrado. Porque para ele não era o dinheiro que o comovia. Era o timing de Deus. Era a prova de que, mesmo quando tudo parecia perdido, alguém estava vendo. Alguém estava contando as lágrimas. Irmão Antônio, João engoliu em seco. Como é que eu agradeço por uma coisa dessa? O velho cooperador sorriu, os olhos brilhando por trás dos óculos grossos. Você agradece ficando firme, e usando isso para abençoar outros quando chegar a sua vez. A doença que veio para provar a fé, mas Deus não havia terminado de lapidar aquele casal. 3 meses depois, Maria começou a sentir dores fortes no abdômen. No início, achou que era só estresse, mas quando as dores não passavam e ela começou a emagrecer sem motivo, João a levou ao médico. O diagnóstico foi como um soco no estômago, um tumor no ovário. Não era maligno, mas precisava ser retirado com urgência. A cirurgia custaria R$ 8.000, uma fortuna para eles. Naquela noite, João se ajoelhou no quarto, as mãos apertando a beira da cama até os nós dos dedos doerem. Por que, Senhor? Ele perguntou não com revolta, mas com uma dor tão profunda que parecia rasgar a alma. A gente estava começando a sair do buraco. Por que agora? Maria, mesmo com dor, colocou a mão no ombro dele. Lembra do envelope? Ela disse, a voz trêmula. Deus já provou que ele cuida. A gente não vai desistir agora. E eles não desistiram. Todos os dias antes do trabalho, João jejuava. Maria, mesmo fraca, ia às reuniões, mesmo que fosse só para sentar nos últimos bancos. Eles ofertavam, não muito, mas o pouco que podiam. E oravam. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas e fé. Até que, numa quarta-feira à tarde, o telefone tocou. Era o irmão Carlos, um dos cooperadores da igreja. João, eu estava orando por vocês e o Senhor pôs no meu coração para falar com um médico que eu conheço. Ele é cristão, e a voz do irmão tremeu um pouco. Ele disse que vai fazer a cirurgia de graça. Só vai custar o material, que dá uns R$ 2.000. João não conseguiu falar. Só segurou o telefone, os olhos cheios d'água, enquanto Maria caía de joelhos no chão da sala. Deus tinha ouvido. O jovem que quase se perdeu. Mas a maior prova ainda estava por vir. Pedro, o filho mais velho de João e Maria, tinha 17 anos e estava se afastando. Começou a faltar às reuniões, depois deixou de orar. Um dia, João o encontrou no quarto com um cigarro na mão. Filho, João tentou falar, mas a voz falhou. Pedro jogou o cigarro fora, mas o olhar era frio. Pai, eu não aguento mais essa vida de igreja. Todo mundo fala de fé, mas a gente passa fome. A senhora quase morreu. Que Deus é esse que deixa a gente assim? Aquelas palavras doíram mais do que qualquer dívida, mais do que qualquer diagnóstico. João poderia ter gritado. Poderia ter dado um sermão. Mas em vez disso, ele se sentou na beira da cama do filho e contou toda a verdade. Filho, eu já pensei igual a você. Já xinguei Deus. Já achei que ele tinha me abandonado. Mas olha para trás, Pedro. Olha pro envelope que apareceu. Olha para a cirurgia da sua mãe. Olha pra gente aqui, vivo, apesar de tudo. Ele segurou o braço do filho com força. Deus não prometeu que a vida ia ser fácil. Mas ele prometeu que não ia nos deixar sozinhos. E ele não deixou. Pedro não respondeu na hora. Mas naquela noite, quando João e Maria já estavam deitados, ouviram a porta do quarto do filho se abrir. E pela primeira vez em meses, Pedro se ajoelhou para orar. O batismo que mudou tudo. 2 meses depois, Pedro estava na piscina batismal, com as mãos tremendo de emoção. Eu confesso Jesus Cristo como meu único Salvador. Ele disse, a voz quebrando. E peço perdão pelos meus pecados. Quando ele saiu da água, João o abraçou tão forte que parecia não querer mais soltar.
Eu te amo, filho, ele sussurrou. E Deus te ama mais ainda. Naquela noite em casa, Pedro pediu para a família se reunir, e com lágrimas nos olhos, ele falou: eu quase me perdi, quase joguei tudo fora. Mas hoje eu entendo, Deus não tira a gente das provas só para nos abençoar. Ele nos tira através das provas, para a gente aprender, para a gente ser forte, para a gente ajudar outros. João olhou para Maria. Ela sorriu, os olhos brilhando. A família estava restaurada. O chamado para servir. Hoje João não é só um cooperador. Ele é um dos homens de confiança na igreja. Ajuda a visitar os doentes, leva cestas básicas para famílias necessitadas, e toda semana, sem falta, ele está lá limpando o templo antes das reuniões. Eu já passei fome neste chão, ele costuma dizer, passando o pano com cuidado. Hoje eu limpo ele com gratidão. Maria lidera um grupo de oração com outras mulheres que passam por lutas financeiras ou familiares. A gente não dá respostas, ela explica. A gente só mostra que tem um Deus que ouve. E Pedro? Ele agora ajuda na evangelização dos jovens. Usa a própria história para mostrar que Deus não desiste de ninguém. Se ele não desistiu de mim, ele diz, olhando nos olhos daqueles que duvidam, ele não vai desistir de você. Uma última prova e a maior vitória. Mas Deus, em sua sabedoria, ainda tinha uma lição para ensinar. No ano passado, João perdeu o emprego. Mais uma vez, as contas se acumularam. Mais uma vez, o desespero bateu à porta. Mas desta vez, eles não tremiam mais. Na primeira reunião depois da demissão, João se levantou e deu o seu testemunho. Irmãos, eu não tô aqui para pedir ajuda, ele disse, a voz firme. Tô aqui para dizer que mesmo sem emprego, a minha família não vai faltar à casa do Senhor. Porque se a gente ficar firme, Deus vai abrir as portas. E ele abriu. Uma semana depois, o irmão Mário, dono de uma pequena oficina, ofereceu a João um trabalho de meio período. Não era muito, mas era suficiente. Deus proveu, João disse a Maria naquela noite. Não do jeito que a gente queria. Do jeito que ele sabia que era melhor. A lição que ficou. Se você perguntar a João qual foi o maior milagre nessa jornada, ele não vai falar do envelope. Não vai falar da cirurgia. Não vai falar nem do emprego. Ele vai olhar nos seus olhos e vai dizer: o maior milagre foi a gente não desistir, porque a fé não é sobre milagres instantâneos. É sobre ficar de pé quando tudo diz para cair. É sobre confiar quando não se vê saída. É sobre saber que mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Hoje, quando João e Maria olham para trás, eles não veem só as lutas. Eles veem as mãos de Deus em cada detalhe. No irmão que entregou o envelope sem se identificar. No médico que operou Maria de graça. No filho que voltou para os braços do pai. No emprego que chegou justo na hora. E eles sabem, Deus não mudou. Ele ainda faz o mesmo hoje. Uma palavra para quem está lendo. Se você está passando por uma prova que parece não ter fim, ouça isto. Deus não prometeu que a vida seria fácil, mas Ele prometeu que valeria a pena. Talvez você esteja olhando para as contas e não saiba como pagar. Talvez a doença tenha batido à sua porta. Talvez seu filho esteja se afastando. Talvez você esteja exausto de tanto orar e não ver resposta. Mas olhe para João e Maria. Eles também acharam que não tinha mais jeito. Eles também pensaram em desistir. Eles também choraram até não ter mais lágrimas. Mas eles ficaram firmes. E hoje, eles estão aqui, restaurados, abençoados, usados por Deus. Não porque eram especiais. Não porque tinham uma fé maior que a sua. Porque eles não soltarão a mão de Deus. E Ele não soltou a mão deles. O convite. Se você está lendo isso e sente que sua fé está fraca, faça uma coisa. Volte para a casa do Senhor. Não espere se sentir pronto. Não espere as coisas melhorarem. Venha como está, porque é na igreja que você vai encontrar força, é na oração que você vai encontrar paz, é na palavra que você vai encontrar esperança. Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu coração. E se você estiver disposto a entregar tudo nas mãos dele, você vai ver. As provas vão virar testemunhos, as lágrimas vão virar alegria, e a sua história vai ser usada para abençoar outros, porque Deus não desiste de ninguém. Fique firme, confie. E você verá o milagre. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, 1. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.